Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira e investimentos. E hoje vamos falar tudo sobre previdência privada, esse modelo e essa ferramenta que é usada no mundo inteiro para a gente se aposentar. Para quem serve, quando comprar, qual ter, em qual momento eu tenho que ter uma previdência privada. E quem está aqui com a gente hoje é meu amigo, sócio da Farol Capital Investimentos, assessor de investimentos, sócio do Grupo Farol, Rafael Melo. Obrigado. Boa noite, seja bem-vindo. Sempre bom, Rafa, estar com você aqui. Igualmente. Mas quem vai nos ajudar mesmo é uma especialista do mercado financeiro, A estrela formada em ADM. Ela está no mercado financeiro há 20 anos, na maior seguradora do país não ligada a banco, há 15 anos. Entende muito desse negócio. Então você que está ouvindo, fique aí, aproveite esse momento que a gente conseguiu trazer uma pessoa mega especial, Eli. Obrigado, Eli, por estar aqui. Eu que agradeço. Espero atender a expectativa elevada que o É um prazer. É a verdadeira. É uma alegria estar aqui, né? Eu fico bem feliz mesmo com o convite, porque eu acho que o nosso trabalho se estende para uma amizade, para uma parceria, e trocar essa figurinha, trocar esse tipo de informação me traz muita alegria. Levar esse tipo de informação, principalmente para as pessoas que têm tanta dúvida. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Eli, eu que agradeço. Para a gente, esse canal e esse momento de levar educação financeira e conhecimento para as pessoas é super especial, né? E esse tema, para mim, eu até anotei aqui, é mega especial. Por quê? Eu comecei no mercado financeiro em 96, num grande banco, com previdência privada. Então, é um tema que me traz boas lembranças, né? A minha carreira no mercado financeiro começou ali e ótimas histórias também. Eu vou começar com uma historinha aqui engraçada. As melhores histórias vêm dessa época. Uma história engraçada. Quando, lá em 96, eu estava num banco, numa agência, e aí eu, em parceria ali com o gerente, ligava para o cliente marcar uma reunião. Mas do que se trata a reunião? É para falar sobre um plano e um planejamento para você se aposentar. É sobre previdência privada. Não, mas o meu carnê está em dia. Porque a gente nem conhecia de previdência privada em 96, né? Pouco se falava. O outro ia lá e falava assim, não, mas eu atrasei esse mês o meu carnê, mas eu vou pagar. Tinha uns que falavam assim, mas a minha empresa não está pagando. E a gente estava falando de previdência privada. Olha como esse tema cresceu muito, né? Naquela época, eram poucos bancos que trabalhavam, eram poucos fundos que tinha, muita restrição. E é alguma coisa que a gente tem que ter como plano, porque o futuro vai chegar. Dentro disso, Eli, o que é previdência privada? Bom, previdência privada, assim como você, quando eu comecei a trabalhar com ela, nem eu sabia o que era uma previdência privada. Sim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar também em um banco, numa corretora, numa seguradora de um banco, e aprendi tudo lá. Então, assim, eu acho que ela começou naquele momento que a gente iniciou Previdência, era muito conceito de complemento de aposentadoria, eu só vou usar isso se eu me aposentar, eu só vou usar isso para receber uma renda. Hoje ela abrange muito mais. Então, resumidamente falando, ela é uma opção de investimento, com foco mais para longo prazo, porque tem algumas características de imposto de renda que a gente vai, né, acabar falando no decorrer aí do Farolcast. Mas, resumidamente, hoje, como o mercado mudou, é um tipo de investimento. É assim que eu gosto de falar e que eu costumo falar. Faz parte da cesta de investimentos e de diversificação que a gente fala tanto para os clientes quando faz a sugestão de investimento da carteira como um todo. É legal comentar que também é um fundo, né? Tem gente que separa, não consegue ver a previdência como investimento às vezes.
Isso nada mais é do que mais um ativo dentro da carteira que tem um propósito. Exato, ele é um fundo de investimento, porém ele tem nomenclaturas diferentes, imposto de renda diferente. Por conta disso, acaba tendo utilidades e finalidades diferentes, mas não deixa de ser um fundo de investimento. E o que ele tem de igual? Tem essas coisas diferentes, mas ele pode ter os gestores, os mesmos. Exatamente as isso. estratégias, as mesmas. Os ativos, os mesmos. E isso até complementando, Rafa, que é uma coisa que eu ouço muito, né? Das pessoas, às vezes cliente que está bastante tempo em banco. A previdência não é rentável. Mas eu tinha um fundo de previdência que não rendeu. Então, hoje, o cliente ele não pode mais falar que a previdência não é um produto rentável. Porque hoje, se você pegar a carteira de fundo de investimento, ela é praticamente replicada em fundos de previdência. Ou seja, você pode montar uma carteira de previdência e ser tão rentável quanto um fundo de investimento. Antigamente, os fundos de previdência, para trazer proteção para o mercado, que era pouco falado desse mercado de investimentos, tinha muita restrição de qual ativo o fundo podia comprar. Então, tinha poucos fundos, né? Eu tive numa gestora, o dono de uma gestora cuidava de um family office também, de um cliente em comum do banco. Quando eu saí do banco, fui convidar ele para fazer a portabilidade. E aí ele falou assim, mas como assim? Eu vou resgatar o PGBL? E tinha alguns milhões no PGBL. Vai pagar? Eu falei, não, tem portabilidade. E o dono da gestora de investimentos nunca tinha olhado para esse mercado, porque tinha muita restrição. Ali ele tinha acabado de mudar. Aí ele foi lá e criou um fundo de previdência. Não fez a portabilidade, porque ele viu o mercado. Né, e o mercado mudou muito. A gente vê isso da época que a gente começou. Antes era qual o perfil? Conservador, moderado e agressivo. Só existia isso. Então, você era limitado na escolha, vinha até no não nome tinha do opção. fundo, né? Exato. Hoje, você tem uma variedade. Inclusive, a circular da SUSEP, ela foi alterada para flexibilizar mais ainda as opções de investimento em previdência. Tudo bem, mas eu tenho minha previdência social. O que você falou, minha empresa não está pagando? Não, está pagando. O INSS, né? Está pagando, senão a gente fala para o Juliano. Mas qual a diferença da previdência social para a previdência privada? Previdência social, a gente sabe que depender dela hoje, imagina que hoje, para cada 10 trabalhadores pagantes, tem um recebendo. Hoje. Imagina quando chegar a nossa vez de receber. Então, contar com isso, com essa possibilidade de recebimento, sem contar, muita gente trabalha de forma informal, muita gente não contribui para o INSS. Não, mas se eu pagar, se eu fizer a conta, eu acho que até pode, né? Eu sou CLT, então, obrigatoriamente, eu contribuo para o INSS. Você tem mas direito. Eu não dependo exclusivamente disso. Sim. A diferença da Previdência é um recurso que o dinheiro é seu, você pode usar para complemento de renda, você pode mexer se tiver algum problema no meio do caminho, se mudar a estratégia, você pode usar para várias finalidades, o dinheiro é seu. Enquanto que o INSS, você contribui, mas é o que eu te falo, hoje tem 10 recebendo, na verdade, para um pagante. Essa é a conta. Né? Então, assim, a previdência social é aquele valor fixo, num fundo que eu não posso trocar e que eu não consigo sacar. E que você não tem ideia do quanto você vai receber. Exato. E a previdência privada eu escolho o quanto eu vou guardar por mês, Exato. O fundo que eu vou aplicar, posso resgatar a qualquer momento. Pode. Inclusive, você pode mudar o fundo que você vai aplicar. Você pode escolher mais de um fundo para aplicar. E ter uma carteira de previdência. Exato. Qual é a vantagem? Você pode ter os perfis diferenciados, um fundo mais conservador, um fundo mais multimercado, mais agressivo, e aí a composição dessa carteira, mesmo que um fundo dê uma balançadinha ou outra por conta de cenário, no final das contas, a média vai te trazer ainda um retorno positivo. Eu já dei uma baita dica para quem está nos assistindo, a diferença de previdência social e previdência privada. Não que você não tenha que ter, eu acho que Sim, se puder ter paralelamente, exato. Mas eu, Elisângela, não dependo só dela. Sim. Eu tenho a minha previdência porque eu quero
fazer a gestão disso e ter a certeza de ter essa tranquilidade financeira lá na frente. Sim. É uma opção da pessoa, né? Se você é um CLT, você contribui obrigatoriamente Obrigatoriamente. na Previdência Social. Mas a Previdência Privada ninguém vai fazer por você. Não. Né? E aí tem uma diferença legal que eu acho que vale comentar do regime, né, que é utilizado. Eu não sei nem o termo técnico para isso agora, mas no INSS não se forma uma reserva, né? Você não está acumulando saldo nenhum. Numa previdência privada, você vê o seu extrato crescendo. Todos os meses você contribui. E sem contar que, assim, você contratou um plano de previdência, escolheu aquela tributação, a regra ali do jogo não vai mudar. Você decide se vai mudar de um fundo para outro, a decisão é sua. Ou pode ter ambas as O regras. INSS, a regra muda toda hora. Aumenta a idade, aumenta o tempo de... Como aconteceu recentemente. Né? Tantos anos trabalhados, para mulher é tanto, para homem é tanto. E aí, quer dizer, se você se planeja para receber um salário mínimo ou, sei lá, você não consegue ter essa certeza do quanto você, de fato, Porque vai se aposentar. O mundo mudou bem na minha vez, assim. E Você muda tá toda pertinho de vez. receber, Não, né? tô longe, tô E assim, brincando. e é triste, Mais longe ainda, mas né? a gente sabe que mudou na sua Mudou. vez, mas pode piorar na minha, na dele, Pode. porque tá quebrado, não adianta. Tem muita gente recebendo para pouca gente pagando, essa conta não fecha. Então, mas te ouvindo, você já me convenceu de ter uma previdência privada. Mas a minha dúvida é, a gente tem aqui o Rafael, que é empreendedor, e a Eli, que é CLT. E tem VGBL e PGBL. Então, quem está assistindo a gente, que é CLT, como a Eli, tem que fazer um plano. Agora, quem é empreendedor ou um autônomo, como o Rafa, pode fazer outro plano, certo? Certo. E você quer falar um pouquinho do PGBL e VGBL? Eu acho que isso é o que causa essa, né, letrinha que causa confusão. Tem muito que eu tenho um PGBL, Nossa, eu quando tenho eu um comecei- VGBL. E aí não. Antes de 2005 só existia PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. É isso. Só existia esse produto. Quando eu comecei, não tinha PGBL. Era outra coisa. Era outro, era um plano de renda FGB. definida. FGB. Exato. Que ele tinha uma. Era o benefício definido, Isso, né? ele tinha uma rentabilidade garantida. Hoje esses planos não são Não mais tem mais, comercializados, então tem o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e nasceu o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. A diferença entre eles, o PGBL você pode usar para quem? Eu acho que o principal é as suas deduções, a soma das suas deduções ultrapassar o valor que você tem de desconto na sua declaração simplificada. Porque você tem lá limitado a 20%. Se as suas deduções ultrapassarem aquele valor, faz sentido você fazer a declaração completa. Como é que ele vai Fazendo- descobrir isso a priori? Antes de decidir pela Ele tem que previdência? fazer a conta do rendimento bruto dele anual e o quanto ele tem de dedução. Eu, por exemplo, eu não tenho tantas deduções. Eu não tenho mais dependente, eu não tenho... Enfim, hoje o meu modelo de declaração é simplificado. Eu faço lá a conta, tem um simulador na Receita Federal, onde você simula se faz sentido a completa, a simplificada. Aí, dependendo do ano, eu vejo lá onde eu vou buscar mais restituição, faço aporte em previdência, mas depende das suas deduções. Mas para quem tem lá, sei lá, um ganho aproximadamente acima de 60, 70 mil no ano, faz sentido se tiver filhos dependentes, despesas médicas. Gasto com educação, né? Exato. Faz sentido fazer a completa e você pode, no PGBL, aportar 12% do seu rendimento bruto anual. Sua renda. Eu aporto Sua ele renda. no PGBL. 12%. Então, assim, você teve lá um ganho anual de R$100 mil. Quando você pega o rendimento bruto, para quem é assalariado, não entra 13º. 13º é tributado exclusivamente na fonte. Então, eu vou somar os 12 salários e vou pegar 12% disso. Vamos fazer uma conta básica aqui de R$100 mil.
12% é 12 mil. Certo. Eu posso aportar esse valor no PGBL. Até 12. Até mas pode 12. ser 10, pode ser 8. Pode, mas é limitado. Eu posso pôr mais? Pode, mas não é vantajoso, porque vai o me proibir, né? benefício é limitado a 12 mil. Você pode pôr 20 mil. Só que quando você for colocar lá na sua declaração, Como despesa. vai ser limitado a 12 mil. E tem uma diferença. Então, o PGBL você usa para dedução no teu imposto de renda. Você tem uma economia de R. Eli, eu vou economizar os 12 mil? Não. Você vai economizar 27,5% dos 12 mil. E de que forma? Vou restituir? Depende das suas deduções. Você pode vir a restituir ou você pode deixar de pagar imposto. Às vezes você vai pagar um monte de imposto a mais na declaração que você deixa de pagar. Só que, então, sempre você faz a conta. Rendimento bruto, o que você pode aplicar é 12% e o que você tem de economia é 27,5% daquilo que você aplicou. E aí, dependendo das suas deduções, você chega... Tem vários simuladores no próprio site da Icatu, que é onde eu trabalho, próprio site da Receita, dá um Google, tem vários simuladores de dedução, enfim, se faz sentido o PGBL ou não, você consegue simular isso facilmente. Só que aí você aportou esses 12 mil, ele vai ficar aplicado, juros sobre juros. Lá na frente... Quando você for resgatar esse dinheiro, vamos imaginar que você tenha 100 mil reais acumulado. Você vai pagar o imposto de renda sobre os 100 mil. 100 vai mil tributar de saldo. lá. De saldo. Quantos anos depois? A qualquer momento. Sempre você vai pagar sobre o total. Poxa, Eli, mas faz sentido? Faz, porque durante todo esse período... você pagou menos imposto. Você ou pagou menos imposto ou restituiu. Assim, ó, se eu fiz 12 mil de aporte, você economiza esse dinheiro ficou rendendo. 3.300. Esses 3.300, se eu fizer a conta, se eu reaplicar ele em outro investimento, nesses 10 anos... Paga. Por quê? Existe uma outra conta que é assim, a tabela de imposto de renda, que nós vamos falar dela já já. Para não entrar ainda nessa não confusão. entrar, mas assim, você pode... Lembra que eu te falei que você tem uma economia de 27,5%? Do valor aportado dos Quando 12 mil. você for resgatar, você pode pagar 10% de imposto. Mais negócio ainda. Fora o rendimento que eu tive. Eu Exato. paguei menos imposto e tive rendimento. Então, PGBL é assim, uso para dedução, deixo ele aplicado, a qualquer momento de resgate eu vou pagar o imposto de renda sobre o saldo total, porque eu me beneficiei na minha declaração de imposto de renda, pagando menos imposto. Simples Qual assim. investimento existe ali que eu posso fazer um aporte e jogar como despesa no imposto de renda fora a PGBL? Nenhum. Não tem. Nem. Então é o único, para quem é CLT é fundamental, né? Fundamental. E faz gente. a declaração conta. completa para essa pessoa, Faz é super todo importante. sentido. Mas é legal falar que é quem paga muito imposto na renda. Né? Se eu ganho 2 salários mínimos, Faz não, sentido porque aí não é o caso, já faz lá aquele cálculo da declaração simplificada, provavelmente não tem tanto patrimônio, tantas despesas, e aí acaba não valendo a pena. E para esses casos, a gente tem o VGBL, que ele foi criado justamente para quem não utiliza o benefício fiscal, para quem quer utilizar a Previdência como sucessão, que também é um instrumento sucessório, dado que ele não transita em inventário. E a diferença é, você não usa para dedução, tendo os mesmos 100 mil aplicado. Quando você for resgatar, quanto que você aplicou? Eu apliquei 70 mil reais, eu tive 30 de rendimento. O imposto de renda é sobre o rendimento. PGBL sobre o total, porque eu antecipei, Sim. eu posterguei. Eu deixei de pagar sobre imposto. o rendimento. Como qualquer investimento. Exato. Melhor ainda porque tem a Uma possibilidade tabela. de pagar menos imposto, que nós vamos falar. Então, a diferença entre esses dois produtos, para aquele caso que você comentou, Eli, mas eu quero aplicar não só 12 mil, eu quero aplicar 30 mil. Aplica os 12 mil no PGBL, se fizer não sentido. ultrapassa 12%. E a diferença você joga no VGBL. Porque você vai deixar um valor a mais no P e só vai usar os 12 mil para dedução e vai pagar o imposto de renda sobre o total. Então, se eu
tenho 30 e colocar 30 no P, eu vou pagar em cima dos 30 Só o que imposto você só total, usou 12, mas só aproveitei porque é 12. limitado a 12% do seu rendimento bruto anual. E para quem está ouvindo e parece que é muita coisa Muita técnica, coisa. é mesmo. Né? Você não fica aí triste, É assim mesmo, confuso. achando que, nossa, mas é bastante coisa. É mesmo, mas por isso que você tem um especialista, um assessor de investimentos que pode te ajudar a entender o seu perfil, o seu momento de vida na sua melhor escolha. Simuladores, né? O seu assessor sempre vai ter um simulador para te ajudar. Todos nós temos ali simuladores que pode fazer algo personalizado para você. Porque é complexo e bastante coisa. E é difícil falar sem ser tão técnico, porque é um assunto técnico. Não tem como, por mas mais que é importante saber. Exato. Né? Eu acho que é bacana, e até parabéns pela iniciativa, porque é um tema que eu vejo que gera muita dúvida. Muita dúvida, as pessoas não entendem, não conhecem, acham que é uma coisa muito... E não, é simples assim. Gente. É confusinho, mas um tem uma característica, outro tem outra. É bacana a gente ir divulgando para desmistificar essa questão da Previdência. Mas eu acho que fica mais confuso quando a gente entra no imposto. Aí fica. Porque até o P e o V, beleza, entendi. Aí fica. Mas sabe que toda reunião que eu faço hoje, seja para assessor, seja para cliente, eu sempre gosto de reforçar a questão do imposto. Porque ela é chato. Mas é crucial, confuso, fundamental. Causa dúvida. Eu lembro que quando mudou essa questão do imposto, quando nasceu, lá em 2005, eu não sabia explicar, a instituição que eu trabalhava não sabia explicar, o mercado não sabia explicar a diferença de um para outro. Não, tudo muito novo, né? Então, assim, era muito confuso. Hoje é muito mais tranquilo, também já passou tanto tempo, mas ainda assim gera confusão. Hoje ainda tem profissional que não sabe explicar. Muito, muito. E não dá nem para culpar, porque é uma coisa que, se você não está ali no dia a dia, causa confusão. Tem cliente que até hoje ele não sabe como é que funciona o imposto de renda que ele tem. Então, vamos já entrar vamos nesse já assunto. entrar, porque nesse depois a assunto gente vai do falar só imposto. de coisa boa. Então, Coisa boa não, o imposto é bom, mas ele é mais confusinho. Porque imposto a gente tem duas tabelas, né? A progressiva, que é a tradicional, Exato. e a regressiva. E essas duas tabelas não tem nada a ver com a tabela da declaração de imposto de renda minha lá. Nada a ver. Certo? Qual tabela você está falando? Quando eu fazer a minha declaração de imposto de renda, a minha renda, eu tenho faixas de renda, o imposto que eu pago. Posso pagar 15, 22,5, Então, 20. eu ia dizer... Uma delas até tem. Eu ia dizer que tem, na verdade. Uma delas até tem. Exato. Mas não é igual aquela, por faixa de renda, assim. Eu vou pagar... Soma, né, com a renda, Soma. né? Soma com a renda. Então, justamente. O que será que aconteceu aqui? Bom, deixa pra lá. Nós temos... O ponto, eu acho que é a renda mesmo, né? Se eu tenho 2 salários de renda, ou se eu tenho 10 mil reais, 15 mil reais de renda, eu tô pagando uma tabela de imposto de renda que todo mundo já conhece, que é o que você chamou de tradicional. Exato. Que Progressivo. Progressivo. A gente não conhece por esse nome, né? Progressiva. Tem assim, o mercado conhece como progressiva e o mercado conhece como compensável. Mas e o empregado? Ele conhece como imposto Leão. de renda Imposto que de renda. desconta do salário dele. Então, É a dor É isso, dele, é o aquela leão. dor que ele sente todo mês. Então, vamos tentar aqui ser o mais didática possível. Também em 2005 só existia a tabela progressiva, que é aquela mesma tabela de salário. Ah, sim. Então, para quem ganha até tanto é isento, e aí acima de aproximadamente 55 mil no ano, a faixa é 27,5. E aí causava muita confusão, porque para quem tinha previdência antes desse período, não existia uma alíquota taxada na Receita Federal. Então, o cliente tinha só PGBL, a tabela progressiva era a única que existia, e aí muita gente resgatava o 1.053, que era isento dentro da faixa de isenção, resgatava a cada 60 dias, não pagava imposto, chegava Não era no final calculado. do ano, aportava para usar como dedução no ano seguinte, se beneficiava no imposto de renda e a cada 60 dias ia resgatando 1.053. Em 2005, aproximadamente, nasceu a tabela regressiva e eles mudaram a tabela progressiva.
E é o que causa muita confusão. Então, eles definiram uma alíquota de 15% na tabela progressiva. Então, não existe mais hoje você resgatar dentro da faixa de isenção e não pagar imposto. Se você Qualquer valor. resgatar R$1.000, você resgatar 100 mil, você vai pagar 15%. Por que ela chama de compensável? Porque se você resgatou R$1.000, aí você vai lá na tabela de imposto de renda, é isento. Só que você ganha no ano R$55 mil. Aí somou com a tua renda. Esses R$1.000 da Previdência soma com a tua renda e vai levar a alíquota para 27,5%. Então, se você pagou 15 no momento do resgate, você vai ter que pagar a diferença de 12,5 quando você for fazer a sua declaração. E muita gente não sabe disso. Mas se a minha renda está abaixo, minha renda foi de 40 mil. Você E vai eu saquei pagar, 1.000. vai somar e vai pagar a alíquota menor, que é 22,5. A única forma de não pagar é se o seu rendimento tributável for o resgate de previdência, for o seu único rendimento tributável. Resgatei lá 22 mil no ano, Sim. não tenho mais nenhum outro rendimento tributável, paguei os 15%, que isso está definido na fonte pela Receita, só que aí eu declaro aquele resgate da Previdência como meu único rendimento tributável. E aí eu busco restituição daqueles 15. Receita aqui, ó, você me cobrou imposto, mas É eu a tô isento. única forma. Por isso é compensável. Quando isso acontece? Sei lá, fiz um plano para o meu filho. Tem 18 anos, eu posso resgatar. Ele ainda não trabalha. Já em nome dele, não tem rendimento, resgatei aquele valor, não vai ser tributado. Eu tive um caso que eu atendia num banco que o cliente fez para a mãe. Então, ele fez 4 planos, a mãe morava numa clínica, tinha Alzheimer, e ele fazia os resgates por ano dentro da faixa de isenção, até ultrapassando um pouquinho mais, porque ele também se beneficiava de despesas médicas, que a mãe tinha muito. Ah, verdade. Então, a gente fez um planejamento. Então, são situações que a gente precisa analisar caso a caso. Sim. Tá? Mas, na maioria dos casos, o cliente acaba ele acaba entrando na alíquota de 27,5%, porque a soma de todos, assim, o que são rendimentos tributáveis? Ele tem o salário, se ele tiver uma casinha de aluguel, é um rendimento tributável, se ele recebe o INSS, isso tudo soma. Se ele é aposentado, isso já conta para o IR dele. Exato. E aí, mais o resgate de previdência, acaba que você sempre se enquadra na alíquota de 27,5%. Por isso que nasceu a tabela regressiva. Essa tabela não importa valor, importa o tempo de permanência no plano. E aí é o que causava muito, porque imagina, em 2005 eu falar para você, olha, Cláudia, eu tenho uma tabela de imposto de renda que se você ficar 10 anos, você paga 10%. Mas começa com quanto? Mas se você resgatar nos 2 primeiros, você paga 35%. Em 2005, assusta, 10 anos, 35%? o longo prazo de previdência era 2, era 1 ano, era 6 meses. Em 2005, a nossa moeda tinha 10 anos. Então, assim, o cliente, ele ouviu 35, ele já nem queria ouvir mais. E a gente também não tinha muito... então tá bom, não quer. E tem muito E cliente nem ferramenta hoje, de simulador que tem hoje para mostrar a vantagem Agora, que é, né? Hoje a gente falar um horizonte de 10 anos para uma previdência é super tranquilo. Então, quando eu falo que aquele cliente que usou para dedução no imposto de renda dele, que ele teve uma economia que foi 27,5% daquilo que ele aplicou, e que lá na frente ele pode pagar 10% de R, eu estou me referindo à tabela regressiva. Sim. E para quem faz a previdência, seja no PGBL ou no VGBL, pensando no longo prazo, é regressiva. É óbvio que que a talvez- gente tem que avaliar caso a caso. É. Na maioria dos casos, maioria. a regressiva. Só que eu tô aqui te ouvindo, Eli, tô adorando, você é fera, mas eu já tenho uma previdência. Eu não lembro se está na tabela progressiva ou regressiva. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá buscar essa informação Exato. e entender o seu momento, o horizonte que você tem, certo? No Exato. extrato, Mas você se consegue. eu sei que eu estou na tabela progressiva e nunca me atentei para isso, ou quando eu for ver,
eu vou ver que minha tabela é progressiva. Na hora que eu mais preciso. E que minha renda é maior. E eu vou dar um exemplo, vai. Eu tenho 35 anos, é a minha idade. Tenho 35 anos. De mercado. Eu vi a maldade aqui do rapaz, deixa ele iludido. Você tá feliz com esse óculos lindo? Vai, deixa ele. Eu tenho 35 anos de idade. Poxa, eu vou trabalhar, sei lá, até os 60. Meu trabalho é estável, eu vou continuar guardando a minha previdência. E eu vou mudar agora, então, para o regressivo, porque eu quero pagar menos imposto depois que eu vi você aqui, o Rafa, falando bem desse tema. Então, mas eu já tenho a previdência ali. Eu estou com 35, desde os meus 23 anos. Eu tenho ela há 12 anos. Vou mudar agora para regressiva. Vou ficar nos 10%, certo? Já tenho 10 anos. Ele não me dá uma notícia. Infelizmente não é retroativo. Porque pode ser a dúvida de muita gente, né? Eu vou mudar, e agora? Infelizmente não é retroativo. Começa a contar do zero. A partir de agora que eu A mudei. partir de agora. Só que ela é 35% nos 2 primeiros anos e aí ela vai caindo 5 pontos percentuais a cada 2. 30. 35. E sim, de 4 a 6 anos, ela já é 25. Melhor que 27,5, dependendo do patrimônio. A partir de 4 anos. Depois ela vai para 20, menor que 27,5. 15, até chegar no 10. E ela é tributada exclusivamente na fonte. Você não tem que fazer ajuste de nada depois. Não Porque é compensável. o que vai valer é o tempo de contribuição. Quanto tempo? 10 anos? A alíquota de 10. Quanto tempo? 5? E assim, ela é tributada exclusivamente na fonte. Outra coisa, mas Eli, eu também fiz aportes todo mês, durante esse período todo. Quando for resgatar, vai ser 10 tudo? Não, porque vai ter pedaço de dinheiro que vai estar na alíquota de 10, de 15. Se você resgatar parcial, vai resgatar o valor que tem a menor alíquota. Se você resgatar integral, vai fazer aquela média ponderada, porque cada pedaço do dinheiro vai ter uma alíquota diferente. Cada pedaço é cada mês que eu contribuir, Exato, tem uma idade diferente. Uma contagem. Só que, normalmente, o cliente, ele resgata parcial. Sempre vai pegar da alíquota que O menor. tem o menor que ele percentual. contribuiu, né? O mais antigo, né? Mas pode mudar. E eu aconselho, para quem está assistindo, assim, como a gente falou, o mercado de previdência mudou muito. Eu falo que muda tanto quanto o celular. O modelo que eu tenho hoje, ele já não serve mais. E o mercado inovou. Aquele produto, e a gente tinha muito esse conceito, quando eu comecei em previdência, olha, o produto de longo prazo, você larga lá na caixinha de longo prazo. Não olha mais. E não olha mais. Só que o produto, ele está defasado, o mercado muda. Tem Quem te produto vendeu ruim? só falou, é 15% de imposto e acabou. E o mercado Então- muda não só porque, assim, a previdência privada, ela tem a parte estrutural, que é tabela progressiva, regressiva, VGBL, PGBL, essas coisas. Isso não Mas muda. tem aquilo que o Rafa falou do fundo. Exato. E como investimento, aí vem o que você falou agora, que é o cenário muda. A gente tinha uma taxa de juros de 2, foi para 13,75 em agosto do ano passado, foi fazer aniversário esse ano em agosto, o Banco Central começou a diminuir. Exato. E talvez daqui 1 ano e meio, 2, está 9%. E aí, qual o melhor investimento? Tem que ter acompanhamento contínuo do meu investimento. Exato. E é uma coisa que o mercado não tem o hábito de fazer. Essa é a parte E que eu mais o gosto. trabalho de vocês é diferenciado. Eu já atendi banco, atendo hoje vocês, e é um trabalho diferenciado, que é o que eu acho que tem que ser. Então, quando você olha o investimento do cliente como um todo, a previdência ela está numa caixinha de longo prazo, só que você olha de forma panorâmica. Então, você consegue identificar com o teu cliente, olha, a estratégia desse fundo de previdência, o cenário não está favorável para ele, não é o produto que é ruim. Mas eu vou resgatar e vou pagar imposto. Não. Mas a previdência então rende pouco. Não, é Você você me que dá uma boa precisa notícia fazer. agora? Primeiro você precisa colocar na mão de quem acompanha isso para você. Pega lá o extratinho, ou o app do banco, vai estar lá, ou é regressiva, ou é definitiva. Regressiva ou definitiva é a mesma coisa. Progressiva ou compensável é a mesma coisa. Extrato, seja lá que tipo de informação, e leve para o assessor, para quem te orienta com relação a isso. A primeira coisa é fazer um comparativo. Provavelmente, se está em banco, está rendendo abaixo do CDI, com taxa maior. Rever isso como um todo.
Ah, mas puxa, beleza, eu quero migrar. Você não paga imposto de renda, que é a beleza da Previdência. Você tem como fazer a portabilidade, mais um exemplo que é igual ao celular. Então, não tá legal lá onde você faz a portabilidade sem custo nenhum. Então, assim, se eu tenho a Previdência hoje, está no fundo X. Eu quero mudar para o fundo Y, que está rendendo mais. Eu faço a portabilidade e não pago imposto. Não. Não Tá. começa Se a for- contar de novo? E se for não, leva o histórico. Se for portabilidade interna, tá aqui com você. Leva da mesma seguradora, de um fundo para o outro, não tem carência. Para resgate. Não tem. Tá. Tem Veio taxa? de outro lugar, você não paga nada. Não paga nada para fazer essa movimentação. E isso é que é o legal. Porque você consegue ter uma estratégia onde consegue acompanhar esse produto. Óbvio, também não dá para você. Tem muito, não, mas então muda esse mês, muda outro mês. Não. Aceita a estratégia de quem te atende. A gente gosta de Acompanha falar, a dá um carteira tempo como pro um gestor. todo, dá um tempo para ele respirar. Acompanha a carteira, que eu volto a falar, é diferente o trabalho de vocês, porque vocês olham a Previdência como um todo no investimento, na caixinha de longo prazo, que é onde ela tem que estar. Sim. E você olha como um todo. E entender a estratégia. Então, início do ano, crédito privado era a menina dos olhos. Todo mundo tinha crédito privado. Selic alta. O que aconteceu com Americanas? O que aconteceu? O gestor mudou a estratégia, o assessor de investimento mudou a estratégia e o cliente que tinha crédito privado na carteira ou balançou pouco, ou se balançou já recuperou, Sim. porque é um horizonte de longo prazo, sem custo. E isso é que é o legal. Outra coisa legal, mas eu tenho lá, em outro lugar, lá no banco, eu conheço a gerente, dá para migrar metade do valor, faz portabilidade parcial. Conhece o trabalho de uma outra pessoa, compara o atendimento. Hoje, dentro da estrutura que vocês trabalham, a variedade de fundos de previdência e de gestoras, o mercado não tem. Então, você pode diluir mais ainda o risco estando dentro da Farol, com vários gestores e compara. Traz uma parte, conhece o trabalho de vocês, gostou? Vai gostar, eu tenho certeza. Traz o outro restante sem custo e sem carência. Dentro disso que você comentou, a diferença de eu ter uma previdência, uma instituição, um banco, é que eu tenho normalmente produtos daquele banco. Exato. Um ou outro de fora. E numa corretora, você tem ali 80 gestoras. Então, você tem as melhores cabeças do mercado financeiro que você consegue acessar. É isso? Exatamente. É isso, e tem a questão do custo, né? Você falou, normalmente está rendendo abaixo do CDI porque o banco é mais caro. A maioria O banco dos fundos tem são. muita estrutura física, tem muito funcionário, ele precisa manter essa máquina colossal rodando e ele tem que cobrar isso de alguém. E eu acho que outro importante, quando eu atendia banco, eu não sei como tá, mas não deve ter mudado muito. O ticket de entrada para alguns fundos era alto. Então, um cliente, por exemplo, que tinha 50, 100 mil, às vezes o fundo, para entrar naquele fundo, era aquele valor. Hoje, nós temos fundos que com 10 mil, com 5 mil... Então, ou seja, qual a vantagem disso? Não colocar tudo numa cesta só, que é o que a gente sempre fala. Quer montar uma carteira. Você Consigo diversificar. ter a possibilidade, como a gente tem tickets de entrada menor, você tem a possibilidade de montar uma carteira de previdência, que é isso, gente, que eu acho que é formidável dentro da estrutura que vocês têm aqui. Tem um cardápio de previdência. O cliente pode escolher o que ele quiser, a casa que ele quiser, no perfil que ele quiser. Por que eu falei que eu acho essa parte mais legal? O produto Previdência é o único que eu consigo mudar o meu perfil sem eu precisar pagar o imposto pela mudança do meu perfil. Eu tô agressivo quando a Selic está 2, eu tô conservador quando a Selic está 14 e eu não vou ser penalizado. Eu tô com lucro aqui, vou resgatar meu fundo de Igual ações, investimento. vou pagar 15% de IR. Vou pro fundo de renda fixa. Agora eu tô com lucro de 20% nesses 2 anos que eu fiquei, a Selic começou a cair. Vou resgatar, vou pagar 15% de novo, vou voltar para o fundo de ações. Cada vez que você paga esse imposto, você está fazendo o correto, né? Que é você se adequar ao seu perfil conforme a banda toca. Mas você está deixando um pedaço no caminho todas as vezes, a cada 2 anos, vamos dizer. E uma coisa bem importante, assim, previdência você só vai pagar o IR se você resgatar. Não tem come cotas. Não.
Para. Essa aqui tá planejada. Vocês vão ver quem dá a má notícia e quem dá a boa notícia. Ó, eu só vim para dar boa notícia. O nem Rafael vem. cuida de fundos. Você já viu Eu de só onde vim vem pra a dar boa boa- notícia? Rafael, eu ia falar depois do Come Não, Cotas, mas eu então, vou mas se aproveitar o seu quiser. gancho. Vou aproveitar. Porque eu acho que complementa o que ele comentou de ficar pagando esse pênalti quando você quer mudar de alguma estratégia dentro de fundo de ação, Sim. seja qualquer outro. E o que é Come Cotas, Rafael Melo? Come cotas é uma coisa que O só que é, existe, quando acontece, em qual momento, só onde existe vivem. em fundos de investimento. É justamente a vantagem que a Previdência tem que o fundo você fala não só tem. o seu, não fala da boa Não, tá. notícia. Não, Fala beleza. só fundo e o que Convidado é é Come que Cotas. dá boa notícia. Acontece o seguinte, eu não sei dizer quando foi que aconteceu, como a Eli está fazendo brilhantemente, mas o governo em algum momento percebeu que tinha alguns espertinhos que eles nunca Resgatava. utilizavam esse dinheiro que eles têm investido para poder usufruir. E Foi mais ou com menos isso, em 2000. mais ou menos nos anos Eu tô 2000. lembrando da agência que eu tava e foi na época que eu tava no BCN. Foi ali em 2000, mais ou menos. Legal, é bom saber essa informação. Mas o que acontece? Se eu ficar 50 anos sem usar o dinheiro do meu fundo de investimento, Você nunca paga imposto. o governo não tem dinheiro para continuar rodando todos os anos. Fazer política pública, pagar funcionalismo, Tadinho. né? E aí, o que acontece? Não. Agora, a partir desse ano 2000, vamos dizer, É, mais ou menos. a cada 6 meses, você vai antecipar o imposto que você lhe deve. Resgatando ou não? Resgatando ou não, você não precisa resgatar. Eu vou antecipar 15% de alíquota Qual mês que isso acontece? nos meses de maio e novembro. Último dia. Último dia de maio Então de eu tenho novembro. lá 100 mil reais, rendeu, tem 110. Rendeu bem, né, em 6 meses. Desses Mas aí, 10 esses mil, 10, eu vou pagar. 15%. vamos dizer que eu tenho uma alíquota de 20% nesses 6 meses. Depois de 6 meses e um dia. Ou até 17,5. Só que aí o governo vai antecipar os 15, que É o eu já mínimo. devo, mas que eu ainda não paguei. E aí, aqueles 2,5 que ficam lá, ainda Ele tirou estão... lá R$ 1.500 nesse meu exemplo. Exatamente. Isso acontece com fundos. Com fundos. Vamos para... Com fundos de tributação classificado como longo prazo. Fundo de ação não entra, fundo isento não entra. Então, Sim. fundo imobiliário não tem isso. Então, tem alguns que não Ele tem. está tentando se segurar em alguma coisa. Preciso ser Tá justo, certo, vamos ser boa, justos. Rafinha, tem essas observações, né? Ele, Previdência Privada, PGBL ou VGBL, progressivo, regressivos, tem diferença ou não? Tem come cotas? Não tem come cotas. Quando eu pago imposto? Só no momento do resgate. Tá bom, mas eu tenho lá desde os meus 23 anos, estou com 35, e vou pegar o dinheiro daqui 20 Não anos. tem problema, não vai ter come cotas. O dinheiro do imposto fica onde? Fica Na tua mão. na tua mão. Rendendo juros lá? sobre juros compostos. Você se beneficia dos juros compostos e só paga resgate, no momento do resgate. Ah, mas eu vou tirar todo o meu dinheiro de investimento? Gente, são estratégias diferentes. Exato, A gente exato. não está... Eu só estou dizendo aqui, a ideia é desmistificar. Primeiro, que a Previdência não é rentável, a gente está vendo que é. Sim. Tem opção, cardápio de fundos de investimento para você escolher. Você não paga come cotas. Então, num horizonte de longo prazo, isso dá uma diferença no teu patrimônio. De quanto? Pode chegar, gente, a 20%. Dependendo do período Já vi que até o mais, recurso fica aplicado, até mais. Só de diferença de come cotas. Então, a ideia aqui é trazer informação de que Previdência é sim uma opção de investimento. E volto a reforçar, para quem tem, gente, tira lá o extratinho, não precisa ter o saldo atualizado, mas que tenha as informações para que vocês possam fazer um comparativo e trazer para essa nova realidade esse recurso que é bem rentável e aproveitar de todas essas vantagens que a Previdência oferece, né? Então, não tem como... Então, assim, se eu tenho o PGBL, que eu jogo como despesa no meu imposto de renda, eu recupero o dinheiro, deixo de pagar. E se eu recupero, eu posso reaplicar esse dinheiro e ter rendimento. Escolho uma tabela regressiva e eu tenho bons fundos e boa rentabilidade, certo? Pensando em pelo menos 10 anos para estar na menor faixa de imposto. E eu tenho 35 e tenho um filho de 3. Eu posso fazer uma previdência privada? É bem hipotético isso aqui que eu estou falando, né? Lógico. Para o meu filho, que tem 3, 4, 5 anos, para quando ele tiver 18,
ele ir para a faculdade, eu fazer uns resgates programados para a faculdade, ou algum tipo de planejamento assim, sem ser para a minha aposentadoria? O plano ele pode, se a criança tiver documento, e hoje a criança praticamente já nasce com CPF, Já pode nasce na contratar para maternidade. bebê o plano. E faz em nome da criança, com os dados da criança, e vai Você é o guardando. responsável O que financeiro. eu acho assim, exato. Os pais faziam muito esse plano pensando na faculdade. Eu Só fiz, que pensando os na filhos faculdade. hoje moram mais tempo com os pais. Então, esse dinheiro, se você Sério? pode pagar a faculdade, Eles vão sério, ficar lá até... vai. Meu Deus. Se Polêmica. você Até os pode 30. pagar a faculdade, você provavelmente não vai usar aquele dinheiro. Então, tem uma tendência de que esse recurso seja usado pós-formação, para montar o consultório, seja lá Começar o um que for. negócio deles. Zero de problema. Especialização no mas pode ter. exterior. Outra coisa que eu acho importante comentar. Eu já peguei muitos casos que, olha, eu quero fazer para o meu filho, mas eu não quero que ele saiba, porque senão ele vai gastar. Gente, antes a gente conseguia contratar. Eu conseguia contratar no nome do meu filho com o meu CPF. Isso. Hoje isso não contrata mais. Ou seja, enquanto a criança for menor de idade, 16 anos até 16, você é responsável legal, você consegue fazer qualquer movimentação. Acima disso, qualquer movimentação, o filho assina e o pai também. Acima de 18, o filho é dono do plano. Então, não adianta o pai falar, eu quero fazer em nome dele, mas eu não quero que... Porque se ele descobrir, ele vai ter autonomia. Mas eu fiz no meu CPF, eu não vou mudar. Vai chegar uma hora que ele vai ter que mudar para o CPF do filho. E se o filho quiser torrar esse dinheiro inteiro, ele pode. Então, a minha dica é, se você quer fazer para o seu filho e acha que se ele souber, ele pode ter acesso e gastar o dinheiro, faça para você deixando o seu filho beneficiário. Ele só vai ter acesso àquilo na sua falta. Caso contrário, ele vai ter autonomia quando ele atingir a maioridade. E ele vai Mas eu poder fazendo movimentar. lá no meu nome, meu CPF, ele beneficiário, eu estou Aí- guardando para esse propósito. Exato. Porque eu posso Mas ter o- mais de uma previdência. Mas Uma o para mim e uma Pode. para ele. Pode. Seu, nesse caso. Né? Tá no seu nome, no seu CPF. Só que fundo aí é ele seu. só vai exato. ter acesso se você vier a faltar. Sim. É diferente se você faz em nome dele, e aí, beleza, ele vai ter autonomia, ele vai resgatar, ele vai usar isso para resgatar dentro daquela faixa de isenção, ou qualquer outra coisa que ele quiser. Ele vai ter autonomia em vida. Ele usa. Se você não quer ter essa preocupação, eu já peguei vários casos, gente. Então faz em seu nome, mas ele só vai ter acesso na sua falta. É que esse negócio aí de previdência é muito chique, sabe? Não. E eu tenho um pouco assim, ou sei lá, eu quero guardar, eu não quero guardar, né, que nem vocês guardam, eu quero guardar R$500 por mês. Eu posso? Gente, hoje, óbvio que R$300 por mês, não sei. tem previdência que você guarda R$50, R$100 por mês. Então, outra coisa, é para todo mundo. Então, hoje, tem cliente que ele faz uma aplicação única, pensando em sucessão, porque isso não entra em inventário, e tem o cliente que ele começa com R$50 por mês, com R$100 por mês, não importa. Então, também não é... Vamos quebrar esse paradigma que não é para todo mundo. É sim para pra todo todo mundo, mundo. pode ter uma previdência. Vitor, você tem previdência? Então o Vitor tem uma filhinha. Saindo daqui eu já vou fazer 2 previdências para o Vitor e para a filhinha dele. Como chama? E para a Catarina. Eu queria só fazer um complemento da tabela regressiva, que é bem importante essa informação. A gente falou na tabela regressiva, quando vai resgatar. Só que a tabela regressiva ela tem também um benefício no caso de sucessão. O que é a sucessão? Eu tenho plano de previdência em meu nome. Você pode determinar beneficiários como se fosse o ideal. Por quê? Esse dinheiro ele não entra em inventário. Então, eu estou lá contribuindo na minha previdência. Na minha falta, se eu morrer, o meu beneficiário recebe aquele saldo que eu acumulei. E eu posso pôr mais de um beneficiário? Quantos você quiser. E percentual? Eu escolho. Escolhe.
Não, ele escolhe que vai morrer. E aí, se for a tabela regressiva, que é bem legal, então você comentou, mas eu tenho 30 anos, eu vou pôr na tabela regressiva? Não necessariamente. Às vezes a pessoa pensa em sucessão, ele já tem 60, mas ele quer deixar a parte que os filhos gastariam com o inventário, ele já quer deixar definido na Previdência. Então, ele estipula um valor num plano, num VGBL, mais utilizado para essa ferramenta. Mas o P serve também. Serve também, mas para a sucessão, o VGBL ele é mais indicado porque vai pagar o imposto de renda sobre o IR, sobre o rendimento e não vai usar para dedução. Determina os beneficiários e já estipula, em média, 12% do patrimônio, que é mais ou menos o que os filhos gastariam com o inventário. 12, 15 por aí. Se ele fez a tabela regressiva, lembra que nos primeiros 2 anos é 35%? Sim. Vamos supor que esse cliente fez aos 60 e morreu aos 61. O beneficiário, ele não paga nem 35 e nem 30. Ele já entra direto na alíquota de 25%. Que é menor. Que é menor. Então, para a sucessão, a tabela regressiva tem esse benefício. Que caso aconteça alguma coisa até os primeiros 4 anos, o beneficiário não paga nem 35 e nem 30. Ele já vai direto para a alíquota de 25%. Seja PGBL ou VGBL, eu escolho os meus beneficiários que na minha falta recebe aquele valor e o percentual que eu defini para cada um sendo igual ou diferente. Exato. Quem paga o imposto de renda, no caso de morte do dono do plano, é o beneficiário. E a tabela regressiva, ele pode pagar menos imposto, iniciando já com 25%. Ele não entra... E sendo o VGBL é sobre o rendimento. Exato. Então é bem tranquilo. E é legal, né? Você citou aí 12, 15, o Cláudio falou. De onde vem isso, né? Você não entrando em inventário, você já deixa de pagar imposto e TCMD. Já deixa de pagar. E você não fica descapitalizado, porque tem muito cliente que vocês atendem, que a gente já viu no longo dessa jornada nossa, tem muito patrimônio, tem muito imóvel, acontece alguma coisa, a família fica... Como é que conclui o inventário? Que leva, às vezes, anos para concluir. Então, hoje, quando a gente fala... lá no começo, que eu falei que previdência ela não é só o foco de aposentadoria, ela hoje é muito utilizada como um instrumento sucessório pensando nessa questão. Porque é um dinheiro que a família recebe em 20, 30 dias. Eu já paguei alguns. Ou seja, a família fica ali com a garantia de poder se manter, concluir o inventário, não passar nenhum tipo de aperto até a definição, até a conclusão do inventário. Muita gente tem que se desfazer de imóvel, vender muito abaixo do preço porque não se planejou. Tem que liquidar, né? Exato. Olha que ferramenta legal a Previdência, né? A gente pode ter, então, para uma pessoa com 20, 30, 40 anos. Posso fazer para o meu filho com 2, 3, 5 anos. E eu fiz uma vez no banco para um senhor que tinha 80 e poucos anos. Ele vendeu uma empresa e foi assim... A maior proposta do banco, assim, nos últimos 10, 15 anos, assim, foi uma proposta muito alta, perto de 50 milhões. E quem que com 80 anos põe um volume tão alto em previdência privada? Foi pelo único motivo do planejamento sucessório. Justamente porque pensa, não, isso aqui é para eu me aposentar. Eu já tenho 80 anos. Eu não vou fazer uma previdência privada, mas não foi com o intuito de se aposentar, mas foi da sucessão. Exato. Então, você vê que hoje ela mudou tanto, quer planejar um intercâmbio dos seus filhos. Previdência privada ela pode ser um excelente instrumento. Festa de 15 anos, sucessão, complemento de renda. Então, hoje ela mudou muito esse conceito. Quando eu comecei lá atrás, gente, eu ofereci, olha, você vai fazer uma previdência, você vai ter uma renda de 1.000, que vai somar com a tua renda do INSS. Hoje, não. Hoje você pode planejar intercâmbio, faculdade para o filho, se for necessário, o carro, a viagem e a sucessão. Isso é muito utilizado. Uma coisa que eu gosto muito, Rafa, da Previdência, tirando tudo da Previdência, tudo que a gente já falou, o poder disciplinador. Porque você pode colocar a sua Previdência privada em débito em conta, quando a gente faz aqui, no banco que a pessoa escolher,
e ela recebe dia 10, debita dia 10, dia 15, e todo mês debita. Então, se ela guardar, se ela fizer uma transferência para aplicar, se ela fez a aplicação, se ela não fez, debita como uma conta que ela colocou lá de consumo e débito automático. Então, isso faz a pessoa, força a pessoa a guardar, né? Então, ela pode fazer aportes mensais ou pode fazer aporte único ou esporádico. Quando desejar. Ela pode programar o mensal. Primeiro mês ela vai lembrar, segundo mês depois entra no automático. E ela pode fazer aporte. Recebi um bônus. Recebi um recurso que eu não estava esperando. Você pode fazer aporte quando desejar. No final de ano, eu posso aportar aquilo que eu já imagino que eu vou ter de rendimento do ano inteiro no PGBL, 12%? Pode. Tanto pode ser de uma única vez, porque tem muita gente que não sabe, tem renda variável e não sabe ao certo quanto é os 12%. Então, final de ano, novembro e dezembro, contribuir todo mês, é eu não onde o sei nosso quanto vai ser. maior volume para aporte em PGBL. Porque o cliente só consegue ter noção mais para o final do ano. Ou tem cliente que já sabe mais ou menos, e aí ele prefere, ao invés de ter que aportar 12 mil, 20 mil no ano, vai fazendo R$1.000 por mês. Tem cliente que faz de forma semestral. Depende, mas a maioria acaba aportando no último dia do ano. Não deixe Só para que o uma último coisa que é dia. verdade, é muito mais difícil você guardar o ano inteiro e fazer de uma vez do que você ter o poder disciplinador de guardar um pouquinho todo mês. Porque aí, se Eu já tiver sei que que é complementar lá 12%. na frente, é um valor menor. 12%. Não sei se vai chegar a 12 do salário atual. Coloca, sei lá, 10 no automático, Exato. 8 no automático. Depois você precisa só de um valorzinho Depois menor. só vai fazendo a Só diferença. o ajuste. Né? Exato. Mas, Rafa, eu não guardei dinheiro esse ano no PGBL. E eu quero aproveitar esse benefício do imposto de renda. Então, eu ainda posso fazer esse ano. Até que dia? Exato. A gente recomenda que faça aí, até aproximadamente 20 de dezembro. Por quê? O ideal, óbvio, tem muita gente que paga o boleto no dia 30, cotiza no fundo no dia 1º, mas o que vale é a data do boleto. Mas teve um ano que teve até a Receita, acabou casando a informação, não do pagamento do boleto, com a data de cotização. Teve cliente que foi parar na malha fina. Então, a minha recomendação é que faça pelo menos até 20 de dezembro. Porque se você pagar o boleto até dia 20, debitar da sua conta até o dia 20, dá tempo de cotizar no fundo. O que é cotizar? É aplicar nesse fundo de previdência dentro do ano de 2023, para que você possa, de fato, se beneficiar no IR do ano que vem, para que não tenha problema. Então, tem cliente que paga o boleto dia 31? Tem. Não recomendo. O que eu acho é que, assim, às vezes você pode ter uma dor de cabeça da Receita te chamar, você vai lá, mostra o boleto que valeu a data de pagamento, mas de repente pode rastrear outras coisas que eu não sei se vale a pena. Às vezes o banco pode ficar fora do ar. Exato. Às vezes você está na praia e não tem internet. Exato. Tem tanta... Eu sempre oriento que o cliente se programe até o dia 20. Porque dá para... Você vai ter que gerar para quem não tem, vai ter que gerar um novo plano de previdência. Fazer um estudo. Tem a questão da programação de débito, que demora uns dias na conta. Ou para efetivar a proposta e gerar um boleto. Tudo isso, gente, leva 3 dias, 2, 3, dependendo do fundo. Aí tem o então, Natal. Para que deixar para a última hora para não correr o risco? Já teve gente que perdeu o benefício porque ou não apropriou no dia. Então, a boa notícia é que ainda dá para fazer esse ano até o dia 15, dia 20 de dezembro. Exato. Ele pode fazer. Tranquilo. Eli, é um prazer ter você aqui. Eu que Infelizmente agradeço. chegou aquele momento. Que pena. Eu espero que tenha... Não dá vontade de acabar. Que tenha esclarecido, porque aqui tem assunto para horas, né? Eu espero que, de fato, tenha esclarecido boa parte das dúvidas. A gente procura ser o mais didática possível. Enfim, acho que se tiver uma outra oportunidade, dependendo do retorno que a gente tiver, a gente pode fazer mais para abordar mais temas que surgem mais dúvidas, mas eu acho que o principal a gente conseguiu falar aqui. Né? As diferenças, para que usa o quê, e aí depois marca uma visita com vocês e consegue explanar mais. Eu acho que as principais informações acho que a gente conseguiu passar, que é o mais importante, desmistificar. Né? Rafael Melo também, obrigado, está sempre comigo, né? Então, prata da casa. Obrigado.
siga Farol, @Grupo Farol Capital. Inscreva-se no nosso canal Farolcast, né? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que paga muito imposto de renda. Ela tem uma renda alta, ela precisa ver isso este ano, antes do ano acabar. Seja Aquela qual ano pessoa que for. tem que se programar financeiramente para guardar, usar a previdência para debitar na conta, que você gosta e que você quer que ela tenha uma aposentadoria feliz, planejada e saudável, né? Porque as finanças, mais do que dinheiro, eu falo que dinheiro não é troféu. Eu tenho um monte de dinheiro, mas não é troféu. Troféu você guarda lá. Dinheiro é para usar, para te dar qualidade de vida e uma vida mais tranquila e feliz no futuro, aproveitando sempre o seu presente, né? Não deixa o futuro, que o futuro está Eu longe, acho mas que aproveita um pouco hoje também. E outra, a expectativa de vida aumentou, Cláudio, muito. Sim. Então, esse tipo de informação, a gente sabe que a gente vai viver mais, mas a gente precisa viver bem. Então, imagina que uma pessoa de 60 anos hoje, que lá nos nossos pais já estavam se aposentando, essa pessoa vai viver pelo menos mais 30. Então, fazer esse planejamento, olhar para isso de uma outra forma, vai garantir a tua qualidade de vida para o tempo que você precisa, porque a expectativa de vida aumentou. Sim, Então, não adianta viver mais e não viver bem, né? Eu quero eu viver fiz o bem. check-up e apareceu lá um ponto. Meu médico falou que eu vivo pelo menos até 120. Então, ó, faz mais umas 3 Então, previdências. Vocês estão ferrados que vão ter que me aguentar bastante ainda. Até 120 eu tenho que trabalhar muito ainda. É por né? isso que a gente reforça muito nessa questão de levar o conhecimento para que as pessoas tenham isso, vivam mais e vivam bem. Né? Não precisa ser rico, acho que é o que falou, para todo mundo. Acho que todo mundo pode se planejar de alguma forma, dentro das suas possibilidades. Dá para fazer. É isso aí. Obrigado Obrigada, pessoal. gente. Curta, Muito obrigada, compartilhe. viu? Até a próxima. Até. Valeu.